Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Nós estamos dando início a mais uma Domingueirão Sur, hoje tratando do quadro político pelo qual o Brasil vem passando, a crise política se transformando em crise institucional de maneira muito forte, muito rápida. O quadro político vem se agravando bastante. Nós temos a CPI da Covid chegando muito próximo da presidência da República, com o relatório previsto para este mês ainda. Nós temos um quadro de desgaste, né, do governo, porque muitas questões negativas vão se aproximando muito rapidamente do governo. Essa semana teve o site Metrópole fazendo uma série de denúncias de um rapaz que trabalhava na casa dos Bolsonaro, né? Tem o problema aí das mortes, do desemprego, da carestia, né, das destruições ambientais, os direitos, né, o desmonte dos direitos sociais, a desconstrução do patrimônio público, a condenação de uma geração inteira, né, com um atraso de 2 anos, isso atingindo principalmente os mais pobres, pelas dificuldades de acompanhamento escolar, né? Nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Uma situação que vem caracterizando aí uma encruzilhada com um futuro bastante incerto. Eu vou pedir, inclusive, que o Vicente abra esses trabalhos, nossos trabalhos, falando disso, né? E cada vez mais começa a ficar complicado, porque a sobrevivência do Bolsonaro, aparentemente para ele, pelo menos, passa muito por ser possível desenvolver um processo de radicalização mais forte do processo político. Nós teremos para conversar conosco hoje sobre esses dois temas a presença do senador Humberto Costa, senador da República e membro da CPI da Covid, e teremos também a participação do jornalista Paulo Moreira Leite, jornalista, escritor, atualmente uma das âncoras mais importantes do jornal 247, né? E eu vou pedir, então, que o Vicente faça a abertura dos nossos trabalhos, mas antes da abertura pelo Vicente, eu vou solicitar a que todos os que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal para, assim, ampliar, né, a nossa possibilidade de penetração. Por favor, Vicente, com você. Muito boa tarde a todas e todos os amigos e as amigas. Mais uma vez agradecer o convite aceito pelo nosso querido amigo e ilustre e combativo jornalista Paulo Moreira Leite e também pelo nosso senador Humberto Costa, um grande companheiro e um grande personagem hoje nessa variável importante da conjuntura, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. Nós estamos realizando mais uma sessão das nossas domingueiras. Nós quer dizer, esse pequeno instituto chamado Amissur, né, que já há algum tempo vem tentando viabilizar uma reflexão coletiva, né, sobre o que nós chamamos a encruzilhada brasileira, a nossa convicção de que o nosso país encontra-se numa encruzilhada, né? E quando uma nação, uma sociedade encontra-se numa encruzilhada, a grande questão é para onde vamos, né? Para onde vamos, né? E nós já há algum tempo estamos desenvolvendo uma reflexão a esse respeito e mais recentemente nós estamos afirmando de que o país já está numa transição, né? Numa transição, né? E, portanto, começa-se a delinear claramente este para onde vamos, né? E esta transição ela está provocando
alguns processos políticos muito importantes, né? O primeiro é um grande processo de realinhamento. A nossa percepção da conjuntura é de que todos os atores políticos, econômicos, sociais, culturais, né, e geopolíticos estão em processo de realinhamento. Isso significa que ainda estamos consolidando novos alinhamentos, né? Então, nós estamos num processo de realinhamentos que certamente desaguará em novos alinhamentos, né? E, portanto, uma grande indagação é como nós estamos percebendo esse processo de realinhamento e para onde apontam os novos alinhamentos, né? Uma outra consideração que nós estamos fazendo é de que esse processo da transição ele vai ser conduzido por duas grandes sobredeterminações, né? Se assim pudéssemos expressar. A primeira, os campos políticos que estão sendo reconfigurados hoje no país, né? E nós trabalhamos com a hipótese de três campos políticos, né? Um campo político de uma extrema-direita, né? Fascista, que se expressa no governo Bolsonaro, mas também no bolsonarismo e também dos seus alinhamentos internacionais. Basta ver que atualmente, o Brasil está sediando, né, uma reunião de um coletivo da direita internacional, né? Um segundo campo é o campo da centro-direita brasileira, né? Que nós percebemos que esse campo da centro-direita ele está conduzido pela sua direita, né? E está tentando se viabilizar como alternativa política, né? A famosa terceira via, né? E o terceiro campo é esse campo de centro-esquerda, né? Que tem na liderança do presidente Lula, que tem no Partido dos Trabalhadores, que tem no movimento social, nos outros partidos, o PSB, o PSOL, né, o PDT, componentes, né, e além de expressões do mundo da cultura, do mundo da ciência, é o terceiro campo, né? E, evidentemente, que além desses três campos, nós temos consciência que devemos destacar alguns fatores específicos. O primeiro fator específico é o fator Lula, né? Quer dizer, o Lula hoje é uma expressão maior, não é só uma expressão do campo da centro-esquerda. A nossa avaliação é que hoje o Lula é um ativo da sociedade brasileira, é um ativo do sistema político brasileiro, né? E, portanto, ele vai atuar nessa dupla dimensão do ator principal de um campo político, mas também o ator principal de um sistema político do nosso país, né? O outro fator é o Bolsonaro, né? Embora ele expresse um movimento, um campo político, mas ele também é um fator diferenciado pelo fato de exercer, você entende, a presidência da República, que é um fator que o diferencia, né? E pelo fato da sua conduta, dos seus movimentos, né? Um outro fator importante são os militares, né? Embora esse universo esteja atravessado pelas lógicas desses campos políticos, nós temos consciência que os militares estão atravessados pela lógica do campo político da extrema-esquerda e da centro-direita, né? Mas ele é uma variável diferenciada. E, evidentemente, ligado aos militares, está o tema das polícias militares, que nós vamos tirar a prova aí a limpo na próxima terça-feira, né? E também a questão do capital financeiro, dos seus representantes, e aqui a gente destaca essa dinâmica, reconhecendo que o nosso país tem expressões próprias nacionais do capital financeiro, que são esses banqueiros tradicionais. Eles operam na lógica do capital financeiro, mas eles têm especificidades que, na conjuntura, né, como diria o mestre da grande política, é uma nuance a ser considerada, né? E, evidentemente, também os movimentos geopolíticos do Império, né? Nós sabemos que a nossa crise tem um vínculo orgânico, né, com essa dimensão,
a hegemonia americana está num momento de transição, né, de reposicionamento, de relativização, né, e, portanto, está também expressando macros movimentos geopolíticos. Então, é nesse contexto que nós queremos ler a conjuntura, quer dizer, perceber a conjuntura na sua especificidade, mas também perceber aqueles fatores mais profundos que a determinam, né? Então, eu devolvo a você a palavra e Granado para a condução da nossa sessão. Obrigado, Vicente. O senador Humberto Costa ainda está com dificuldade de conversar conosco, está ainda com problema de agenda. Então, nós vamos pedir para que a fala inicial seja do jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo, com você, por favor, liga seu microfone. Opa, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Bem, eu queria dizer, em primeiro lugar, Vicente Trevas, achei muito oportuna, muito interessante essa sua introdução. Eu acho que realmente nós estamos vivendo, sim, já um período de transição, né? E os atores estão se reacomodando, se recolocando, isso é um fato, é importante notar isso. Eu fico feliz de que exista uma elaboração assim, de quem está atenta, né? Eu queria, então, vamos dizer assim, isso antecipa muita coisa que eu pretendia dizer, que não há necessidade de dizer. Eu só queria dizer assim que nessa transição, né, nesse novo passo de transição, para mim, o Bolsonaro, o primeiro fator, no caso do Bolsonaro, é que ele se aproxima do seu destino. E o destino do Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, a ruptura com o sistema democrático. Ele tem sua formação, ele tem um projeto, ele tem um compromisso, ele tem uma herança, né, que ele jamais renunciou, da qual ele jamais se afastou, da qual ele jamais quis fazer qualquer avaliação, que é uma herança de ruptura com a democracia. É aquele discurso que ele faz em Washington, que ele fala que ele precisa primeiro destruir para depois construir. Que eu diria que ele viveu uma primeira etapa de quem está assumindo a presidência, de quem está ali, e que termina em fracassos assim, que termina assim para ele em fracassos assim, que de maneira nenhuma ele tem condição de seguir, né, de imaginar, de propor que ele vai seguir, renovar o mandato, terá condições de disputar uma eleição, um segundo mandato nas urnas, com métodos democráticos. Aliás, é por isso mesmo que ele foi catar um instrumento de contestação do voto, né, que é justamente o elemento de quem já quer embaralhar a eleição, de quem quer contaminar a eleição, deslegitimar uma derrota que se anuncia assim muito clara, né? A gente se anuncia hoje, não quer dizer que vai ser assim, né? A gente sabe que os ventos da política eles podem mudar, mas que hoje é um caso assim que ele está sendo abandonado pelos seus aliados, por aquelas forças que permitiram que ele chegasse onde ele chegou. Ele não é abandonado pelo aquele núcleo fascista de extrema-direita que sustenta, mas ele é abandonado por aquele núcleo que permitiu que ele chegasse onde foi, permitiu que ele vencesse a eleição, né, naquelas circunstâncias que todos nós sabemos que eram difíceis, mas ele conseguiu. Hoje, certamente, ele não conseguiria isso. Hoje, o candidato, assim, se a eleição fosse hoje, o candidato, assim, com toda vitorioso, com certeza seria o Lula, não há a menor dúvida. A candidatura dele hoje dificilmente pode ser impedida, como foi em 2018. Portanto, assim, é um outro momento. Bem, nesse momento, a gente tem que, o primeiro julgamento que a gente faz, a primeira avaliação que a gente tem que fazer é se a gente consegue enxergar o Bolsonaro, né, fazendo uma transição democrática e entregando o poder para o Lula. Eu não vejo ele fazendo isso voluntariamente. Imagino que isso ele possa vir a fazer sem condições, assim, porque ele não teve condições de fazer o contrário, porque ele foi completamente despido de poderes, de retaliação, suas articulações golpistas, subterrâneas, né, que ele vem fazendo e que, na verdade, é um exercício semelhante, né,
que é inspirado, né, por essa extrema-direita internacional, da qual hoje ele é a principal esperança, né, no mundo, dado que ele está a ser presidente de um país que não é uma potência mundial, mas é um país importante, é uma economia importante, é uma liderança regional importante, né? E ele certamente está sendo preparado, estimulado e financiado para dar esses passos temerários em relação à democracia. E eu acho que isso é o destino que ele tem a cumprir. Não quer dizer que ele vai vencer, mas eu acho que quando a gente pensa na transição, que a transição assim, o ditador está se construindo. Ele está se construindo para um lance autoritário que, né, no caso do seu mestre Trump, foi o Capitólio, e no caso do Brasil, pode ser uma coisa semelhante ou não, nós podemos pensar numa tentativa de melar a eleição por aí, e ele vai tentando preparar nesse processo. O que acontece com o Bolsonaro hoje, acho que é importante a gente não perder de vista, é que o seu fracasso foi tão grande, eu não vou aqui me alongar, seu fracasso na pandemia, seu fracasso agora na energia elétrica, sua incapacidade de dar respostas para problemas absolutamente triviais que já tinham sido resolvidos, que são necessários para o funcionamento do capitalismo brasileiro, não só a energia, mas a educação, estímulos ao crescimento e tudo isso, e ele simplesmente não deu resposta. Hoje, a sua incapacidade de dar resposta a isso faz com que uma grande mudança no cenário político é aquela reação dos empresários, aquela reação, aquele documento da Faria Lima, em que a Faria Lima diz: olha, nós queremos votar, não queremos o voto impresso, e isso ocorre porque a Faria Lima não quer mais votar no Bolsonaro. A Faria Lima quer ter outro candidato. A mudança que existe é que a Faria Lima vê no Bolsonaro, primeiro, um candidato à derrota, e, segundo, mesmo, além de tudo, o autor de um projeto fracassado, um projeto que assim está fazendo o país regredir, diminuindo a sua importância, seu peso internacional, seu peso no mercado mundial, que, portanto, isso não interessa para uma elite brasileira que se julga globalizada, que se julga um papel de ponta, né? É essa situação que eu acho que explica está na origem de uma novidade que nós temos no Brasil de hoje. Essa novidade é um afastamento. A partir do momento que essa elite se afasta, essa burguesia, não vamos falar o termo elite, vamos falar o termo burguesia de uma vez, né? Melhor usar esse termo, na medida que a burguesia se afasta, né, do Bolsonaro para procurar uma alternativa própria, ela arrasta, né, instituições e entidades que até então eram guardiãs da ordem bolsonarista, não só cúmplices do seu nascimento, né, como foi o Supremo, que em 2018 excluiu o Lula da campanha, né, naquela votação, naquela decisão absurda que contestou um princípio constitucional básico, né, que é o trânsito julgado em sentença penal condenatória, que não respeitaram esse direito do Lula para permitir que ele fosse excluído da campanha presidencial, medida que abriu o caminho. Hoje, essa mesma Corte Suprema, ela está alinhada na defesa do Estado Democrático de Direito, o que significa que ela também está condenada, enquanto permanecer nesse curso, a se manter numa postura de choque com o Bolsonaro. É isso que está acontecendo com o Barroso, é isso que está acontecendo com o Barroso, o Barroso e o Alexandre Moraes, e também outros. E também a gente viu na semana passada, para mim, um elemento importante, né, que foi aquele discurso do Fux, que é o Fux que era assim, um quase bolsonarista da corte, o mais bolsonarista dos ministros, o mais lavajatista dos ministros, fazendo um discurso de defesa do primado da Constituição, de defesa dos direitos democráticos, o que é o seguinte, é aquela situação em que, sob ataque, o Supremo se uniu.
e ele, para a infelicidade do Bolsonaro, ele se uniu como oposição ao Bolsonaro, como guardião de direitos democráticos, que ele está hoje assumindo essa postura. E essa postura que ele está assumindo é que vai explicar um elemento importante, que eu acho que é um elemento que a gente está aqui, é uma discussão que eu não sei se a gente vai fazer, mas, no fundo, é a discussão que está na boca de todo mundo, que é um encontro, né? O que fazer na terça-feira? O que nós vamos fazer na terça-feira? Nós vamos à rua na terça-feira, nós vamos participar naquele ato na terça-feira, esse ato ele representa, ele é... E eu vou de cara dizer minha opinião e depois eu vou dizer tudo que eu acho, e acho que isso é um elemento importante, né? Eu acho que esse ato de terça-feira ele foi assim expressão, ele só está sendo convocado, ele está sendo chamado como uma parte da resistência ao bolsonarismo. Porque, vamos dizer assim, quando o Bolsonaro conseguiu que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lhe desse a Avenida Paulista de presente para fazer um ato no 7 de setembro, quando era público e notório que o bolsonarismo já tinha tido direito da Avenida Paulista no outro grande data, que foi o 1º de maio, não é? E que, portanto, poderia, no mínimo, ter alguma outra coisa. Ele cedeu a Paulista para o bolsonarismo, depois autorizou uma corrente de extrema-direita também, que hoje é meio de direita, né? O MBL a comemorar o 7 de setembro, e impedindo que, assim, uma corrente que expressa um pensamento enorme da sociedade brasileira, né? Não vamos aqui, entre nós aqui, não precisa nem lembrar o peso político, a representatividade, a força política de Lula, do Partido dos Trabalhadores, de seus aliados, das alianças que governaram o Brasil de 2002 até 2018, até 2016, sendo retirado por um golpe de Estado, bem, excluído do 7 de setembro. Mas parte desse processo, conseguimos a autorização, o reconhecimento de que a Constituição garante o direito à manifestação. A Constituição veda que o Estado impeça um protesto político. Isso seria um retrocesso, e eu acho que, a meu ver, um retrocesso do interesse do bolsonarismo, um retrocesso do interesse da extrema-direita aliada do bolsonarismo, e também um retrocesso com auxílio do Bolsodória, que agora não é mais Bolso, quer ser apenas Dória, né? Que proibiu esse protesto. Ou seja, iria acontecer uma situação que só foi possível, só temos conhecimento antes da Constituição de 88, nos períodos da ditadura militar, quando a praça não era do povo, quando o direito de manifestação não era garantido, não era um direito da população, tinha que ser uma concessão, tinha que ser pedido. Bem, conseguimos isso, esse direito foi reconhecido por um juiz de primeira instância. Então, a minha opinião, eu acho que talvez, eu não sei, eu quero ouvir todos vocês, tudo isso, a minha opinião é que não faz sentido, depois de uma conquista importante como essa, de um juiz assim, tal e tal, que se abra mão disso, que não se vá ao 7 de setembro com um argumento qualquer. É um direito que eu acho que nós não temos o direito de abrir mão. Isso que eu queria falar, isso que eu queria dizer, eu acho que é disso aí que eu estou falando. Por quê? Porque eu acho que com esse 7 de setembro nós vamos estar abrindo uma brecha para retomar lutas maiores no futuro, lutas das quais nós ficamos assim, não ficamos privados, mas ficamos assim, fizemos muitas manifestações, mas é assim, utilizar assim, é uma vitória que permite a retomada de um espaço maior no futuro. Bem, é isso que eu acho, é isso que eu queria dizer por agora. Muito obrigado, Paulo. Eu, então, abro as inscrições para as pessoas que queiram começar a fazer suas análises. Quem está querendo se inscrever? Pode se inscrever através da mãozinha ou pode se inscrever pelo chat. Qualquer uma das duas formas é válida. Bom, se ninguém começa isso, começo eu. Ah, não, já está lá. César Nascimento.
César Nascimento, com você. César, liga seu microfone. César. Estou tentando. Não, agora Opa, você já conseguiu. ouvindo. Agora consegui? Então tá bom. Sim, mas só tá a voz, não tá a imagem. É que eu sou muito feio. Tá, vai. Bom, vamos lá. Tanto Vicente quanto Paulo, eu queria fazer uma observação. Quando a gente fala da Faria Lima, a gente esquece, às vezes, um grupo, obviamente, fundamental hoje na economia brasileira, que é o pessoal do agrobusiness, o qual também, além dele ser um grupo extremamente importante na sociedade brasileira, ele tem uma relação com a China, que, obviamente, é uma relação que não é do agrado da Águia do Norte e, portanto, não é do agrado do bolsonarismo, que faz com que a gente tenha que levá-los em conta de forma, a meu ver, talvez tão ou mais importante do que a Faria Lima, porque mexe não só com uma parte importante da economia brasileira hoje e que tem essa articulação com o grande, nesse momento, protagonista da geopolítica mundial. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante a gente olhar. Por outro lado, a presença da Internacional Nazifascista no Brasil, e é uma presença concreta, né? Também é um fato preocupante. E hoje eu estava olhando algumas conversas e algumas observações sobre a possibilidade de criarem uma morte de uma criança, a morte de uma senhora, alguma coisa como um elemento que vai justificar um golpe, pois seríamos nós que estaríamos matando os bolsonaristas. Como isso já ocorreu há um século atrás, com aquilo que foi a Marcha para Roma, de Mussolini, e fizeram coisas exatamente nessa direção, apesar da direita ser um horror, eles não têm criatividade, eles repetem e reproduzem muitas vezes coisas que já fizeram um século atrás ou até mais. E nós, por nossa vez, muitas vezes ficamos sem a memória. Ou seja, nós temos uma espécie de amnésia e essa amnésia faz com que a gente deixe de levar em conta coisas que já aconteceram. Então, era isso que eu queria falar e vamos lá que a domingueira hoje vai ser boa. Paulo, eu vou sempre trabalhar com 2, 3 intervenções, certo? E devolvo um pouco para você fazer suas análises. Tudo bem? Tudo bem, opa. Então vamos lá, Vicente. Veja, eu queria aprofundar, né, essa ideia forte da fala do Paulo, né, que é o 7 de setembro, né, e concordar com ele sobre o posicionamento, ou seja, que isso já foi um embate da transição, ali já tem um elemento de transição, né, quer dizer, tentar fazer restrições, fazer tutelas sobre direitos, isso é um elemento que vai estar na agenda da transição, ou seja, acabar com essas tutelas, né? E também dizer que, e aí dialogo com o César, primeiro, é o encontro, você entende, mais bem posicionado antes de ocorrer. Repare, todos os atores estão se posicionando sobre esse encontro, né?
E é um encontro onde se afirmam e se comunicam as intenções, né? Da parte do bolsonarismo, eles estão dizendo o que eles querem com esse encontro, né? E da nossa parte, vários atores estão dizendo coisas, estão dizendo que é um momento de provocação, tudo isso que o César comentou, né? E mais ainda, e alguns atores importantes, né, tentaram se posicionar mais estruturalmente e mais assim firmemente em relação ao que possa decorrer desse encontro. E aqui quero me referir a um artigo do Lewandowski, você entende, na Folha de São Paulo, né? Repare, isso aqui é uma coisa importante, né? Porque ali é gozado, viu? É um artigo curto, relativamente, né? Que sintético, entende? Falou e disse e que está tendo grandes repercussões, né? Primeiro, ele propõe a todos uma metáfora forte, né? A metáfora do Rubicão, e lembrando que quem fez isto também fez um segundo enunciado sobre a sorte está lançada, né? Isso está muito bem posto pelo Lewandowski. E mais ainda, ele chama, você entende, todos, você entende, as consequências, né? E faz referência a todos os pretextos, da lei e da ordem, entende? De estado de urgência ou de emergência, né? E sinaliza, e nós estamos falando de um membro da Corte Suprema, sobre o ilícito dessa travessia e as penalidades desse ilícito, né? Então, isso aqui é importante, porque, ou seja, não vai ser depois dos fatos, você entende, que irão ocorrer de 7 de setembro. Quer dizer, posições já estão sendo assumidas, entende, de acordo com o desenrolar do 7 de setembro, né? E eu quero chamar a atenção, porque o Lewandowski não só traz para o debate a Constituição, né, o ordenamento jurídico, mas também ele dá especificidade, traz também o Código Militar e assim por diante, né? E o artigo dele, veja, se conclui com a seguinte, porque eu quero ler assim especificamente, a seguinte frase: pode ser alto o preço a pagar por aqueles que se dispõem a transpassar o Rubicão, né? Ou seja, então é um jogo a ser jogado, mas os avisos aos navegantes estão sendo dados, tanto por eles, né, pelo bolsonarismo e tudo, pelas suas bravatas, o cantor aí, você entende, e os seus consorciados e tudo, né? Fechar, invadir, ultimato, e como também pelos outros. E vou mais além, as próprias instituições que terão, vamos supor, centralidade nesse dia, como é o caso das polícias militares, já estão também tendo realinhamentos diferenciados. Então, é notícia pública, por falas divergentes daquelas convocatórias bolsonaristas pela PM para o ato, é anúncio público de que os órgãos de controle da Polícia Militar estarão em campo, né? E a própria OAB também já está se mobilizando para dar garantias à cidadania nesse dia. Então, na verdade, não é um jogo que só vai comentar a partir do resultado do jogo. Isso é o que eu queria insistir. Ou seja, é um encontro onde todos estarão sabendo das consequências que poderão vir desse encontro, né? Portanto, eu acho que isso também significa uma maturidade política do país. Você entende? E, portanto, provocações já estão previamente anunciadas, né? Criar factoide, tudo isso aqui já não será surpresa, né? Hoje mesmo está aí espalhado a fala do Ciro Gomes, nesse sentido, assim por diante. Então, eu queria dizer que
esse ponto de encontro, esse encontro marcado, você entende? Vai ser muito sinalizador. E aqui também compartilho com o Paulo na percepção de que ele pode ser um momento de inflexão da conjuntura, né? Ou inflexão no sentido do enfraquecimento do próprio bolsonarismo, se for uma coisa pífia do ponto de vista deles, e, portanto, isso vai dar mais tranquilidade, mais conforto àqueles que sinalizaram as responsabilidades, né? Ou também nós iremos ver, você entende, o que eles serão capazes de fazer, né? Mas, de toda maneira, eu acho que é um dia vai ser muito revelador, né? E do qual todos vão, repare, revisitar a sua conduta por aquilo que ocorrerá nesse 7 de setembro. São esses meus comentários. Obrigado, Vicente. Eu também me inscrevi. Veja, eu queria abordar um outro aspecto desse processo que a gente está vivendo. A gente tem hoje um quadro político de forte bipolarização que está dada, né? Está dada. Um dos polos é o próprio Bolsonaro, o outro polo que eu diria de esquerda / centro-esquerda, que tem por elemento central o Lula. Mas você tem hoje uma fortíssima articulação que não se encaixa em nenhum desses dois polos. As forças que apoiaram o Bolsonaro, principalmente no campo da grande economia, enxergam hoje no Bolsonaro uma disfunção, ou seja, o Bolsonaro que foi funcional durante um período, que foi funcional no período anterior, ele é não administrável, né? E, portanto, ele vem se tornando disfuncional. Mas a tentativa de articulação de uma terceira via precisa passar, para se viabilizar, por alguma forma de desmonte de uma das outras duas vias, né? Eu hoje acho que pensar não exatamente num processo de construção de terceira via por crescimento de uma nova força, ninguém tem nome para isso, né? Mas acho que vai se crescendo o processo de abandono do Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe disso, né? O Bolsonaro sente isso. O Bolsonaro só tem uma condição de sobrevivência: caminhar cada vez mais para o autoritarismo, né? E é interessante como vários movimentos estão sendo direcionados por ele nessa direção, mas, ao mesmo tempo, movimentos em favor de uma terceira via que apontam pelos diferentes manifestos. Por exemplo, essa tentativa de manifesto que a Fiesp vinha tentando capitanear, mas que envolvia a Faria Lima, ou o posicionamento de um Santos Cruz, né? Há um ensaio muito forte na direção de nem Bolsonaro nem Lula. Isso tem força hoje? Não sei, mas, ao mesmo tempo, é sintomático que tenha começado a andar o processo contra o Lula em Brasília, né? Então, eu queria um pouco comentário seu, Paulo, na direção de entender o que é o espaço que tem essa articulação de terceira via. Bernardo, uma questão de ordem, por favor. Sim. Eu esqueci de fazer a pergunta que eu tinha para o Paulo.
Coroa, passa, desculpa, depois eu Paulo. passo para ele. Meu Paulo, a minha pergunta para você é o seguinte: nesse contexto do encontro marcado, né? 7 de setembro, encontro marcado, e os atores dizendo a que vão, né? Como você está percebendo a preparação da grande mídia? E aqui destaco para a Globo, para a CNM, para a Band, né? Como você está percebendo e pode nos informar como está se movimentando a mídia alternativa nossa, né? E a imprensa internacional? Porque eles também estarão presentes nesse encontro. Quer dizer, eles serão. Então, eu queria saber a sua sensibilidade, a sua percepção de como está se movimentando, né, essa variável muito importante, porque ela pode dar taxas de visibilidades diferenciadas a esse evento e também relatá-los com maior ou menor fidedignidade, né? Eu vou devolver para o Paulo Moreira Leite, já tem mais 3 pessoas inscritas, senão fica muito um acúmulo grande demais. Paulo, com você. Primeiro, bem, eu vou começar falando sobre o Trevas, porque ele colocou essa questão agora, e ele já tinha lembrado um dado que é essencial da conjuntura, quando a gente fala do judiciário, né, que é esse artigo do Lewandowski. Esse artigo do Lewandowski ele virou realmente uma referência, e ele assim ele antes dele e depois desse artigo, porque esse artigo realmente ele é absolutamente explícito contra o golpismo, explícito contra qualquer ação, qualquer aventura antidemocrática. Quer dizer, é muito importante, e é claro, e é duro, né? Inclusive, me ajudou inclusive, a entender por que matam o Júlio César, o Senado mata o Júlio César. A gente nunca entendia, achava que era só uma briga, uma intriga. Não, de fato, teve uma questão muito maior ali, e o Lewandowski explica isso, uma coisa interessante que eu não tinha. Você lembra, o Lewandowski falou assim, entendi. E isso é a grande advertência, né? Uma hora o Senado mata Júlio César. Opa! Né? Vamos dizer assim, o Lewandowski tem a coragem de fazer um artigo desse, é uma coisa assim, muito importante. Eu acho que isso traduz um espírito que não havia em 2018, não havia em 2016. Agora, esse espírito está colocado assim, vamos dizer assim, existe um setor que fez um balanço e não pode, e sabe que não pode mais ser tão bem comportado como foi. Né? Não pode mais fechar os olhos, não pode mais fingir que não tem a ver com isso. Esse artigo de Lewandowski, que eu acho que tem aí. Sobre a mídia, eu vou te falar, a mídia, um grande problema dela é o seguinte, ela não quer o Lula. Então, vamos supor, se todo episódio que ocorrer, que for ruim para o Bolsonaro, ela pode até achar legal, pode cobrir direito, vai fazer análise. Como você lê os jornais de hoje, eu fiquei os jornais de domingo, assim, até cansa, né? Pelos artigos, mas ela não quer o Lula. E vamos dizer assim, e a partir do dia 7, vai ter uma turminha ali de bandeira vermelha, né? Vai ter uns caras ali meio assim que não são. Então, eu não sei como é que ela vai cobrir. Eu não sei como que ela vai cobrir, porque eu acho que ela vai dar um jeito de sumir com alguma coisa. Ela não vai poder cobrir corretamente, né? Porque, vamos dizer assim, e eu acho, inclusive, você tem razão, eu também reparei isso, que é o caso de Brasília voltou a andar, né? O processo lá de Brasília voltou a andar, ou seja, não é assim, está tudo certo, vão tentar de novo, né? Enfim, como é que vai ser isso? Por que afinal, o Vicente Aras está ali, né? Por que tudo isso está assim? Quer dizer, ou seja, tem coisa ali, não está tudo garantido, né? É bom a gente ter noção que a Lava Jato deixou uma herança muito grande, muito suja, e que podem tentar usar se for para, né? Por que não? Né? Por que não? Você falou, Granado, não há terceira via. Não há. Não existe, é raro ver. As sociedades, no fundo, elas tendem a uma polarização, né? Vamos dizer assim, tem. Se pensar assim, Estados Unidos é a polarização organizada,
né? Você não consegue ter terceira via. Mas mesmo na França, mesmo assim, você vai assim, você tende a uma polarização. Bem, a terceira via é o seguinte: ou você destrói o Bolsonaro, ou você destrói o Lula. Acabou, acabou, não vai ter. E a grande questão é essa, né? Você destrói o Bolsonaro, e aí? O que vai acontecer? O Lula vai disparar? Porque, vamos dizer assim, é evidente que o Bolsonaro já poderia estar muito mais acuado, perseguido, denunciado do que está hoje. Os escândalos que tem, desculpe, assim, sabe? Só assim, só a semana passada, né? Só esse empregado da segunda mulher do Bolsonaro, só ali já teria tudo, mas vamos complicar a história para não deixar, né? Mesmo a trama das vacinas, sabe? Quer dizer, tudo isso assim era para estar muito mais, mas culpa-se o Bolsonaro, quer dizer, não sei até onde vai, mas eu acho assim, tem um problema, eles não querem Lula. Eles vão dizer assim, aceitar a ideia do Lula, se ter tirado o Lula, eles sabem que foi uma grande vitória para eles destruírem, para eles reconstruírem o Brasil do jeito que eles querem, que é um grande Porto Rico. Projeto de mundo, de país dessas pessoas. Então, temos um problema. E, por enquanto eles estão jogando para tentar fazer espaço para uma terceira via, que a gente não sabe nem o que é, porque se a gente olhar também, vamos dizer assim, não é fácil. Não é fácil. Mas, enfim, eles estão vendo que não dá. O Bolsonaro se tornou insuportável e perigoso para eles mesmos. Então, né? Não sei se eu deixei de responder alguma coisa, não que eu respondi, comentar alguma coisa, né? Acho que foi isso mesmo que eu queria comentar. Assim. Obrigadão, Paulo. Está escrito, então, agora o Ricardo Gutermann. Deixa eu falar. Ricardo Gutermann, grande Ricardo Gutermann, nós somos colegas de ciências sociais, ele foi minha fonte quando na Assembleia. Pô, gostei de ver você por aí, Ricardo. Faz pouco tempo isso, né, Paulo? Faz pouco tempo, né? Coisas das redes sociais. Não era branco, mas enfim, é engraçado. De repente você aparece e fala, olha só. Pois, não faz nem 50 anos isso. Ainda bem que tem legenda, né? Que tem nome ali, né? Mas, meu, Paulo, eu partilho muito. Boa tarde a todos e a todas. Partilho muito das suas reflexões. Então, provavelmente a gente vai se encontrar amanhã na manifestação, assim como nos encontramos em diversas outras. Se houver condições de ir, eu vou, né? E eu acho o seguinte, que essa questão do 7 de setembro, na verdade, essa discussão se é o caso de manter a manifestação, acho que, na verdade, não é uma questão que se coloca de fato. Há 27 anos se faz o Grito dos Excluídos. Obviamente, esse ano, isso vai junto com o Fora Bolsonaro e seria uma coisa que, absolutamente, de forma alguma, a base social da esquerda absolutamente não entenderia qualquer posição das suas lideranças por conta de algumas ameaças, que, de fato, hoje não passam de ameaças, da extrema-direita simplesmente se recolher e ir para casa, não fazemos mais. Essa possibilidade, na verdade, não se coloca. E a preparação do ato está sendo absolutamente responsável. Não existe nenhuma fala no sentido de tentar concorrer em termos de tamanho com o ato do Bolsonaro. Isso não está sendo colocado e, evidentemente, não é o caso de se colocar mesmo. Se insiste o tempo todo de evitar qualquer provocação, de tomar todas as medidas de segurança necessárias, etc. Então, é uma decisão que, na verdade, onde não há outra possibilidade. Eu acho que só é absolutamente respeitável a posição de muitos, como, por exemplo, ontem, na reunião do Fórum 21, Alessandro Molon estava defendendo isso, que talvez não fosse o caso, porque é entrar meio no jogo do Bolsonaro fazer isso, mas, objetivamente, as coisas não se colocam dessa forma, apesar de que não existe, evidentemente, nenhuma
má intenção, são posturas absolutamente respeitáveis de quem pensa dessa forma. E aí, acho que vale a pena remeter um pouco à postura do Dória nessa coisa. O que o Dória faz? O Dória, usando um pouco o termo do Vicente, ele se realinha nesse episódio. Ele tenta se alinhar com a polícia militar, porque não quer perder os votos desse setor, ou então se faz isso, entrega a Paulista para os bolsonaristas por pura covardia em relação à polícia militar, que eu acho que é também uma boa hipótese essa, mas as duas são muito próximas. Mas, além disso, ele fala outra coisa. A esquerda não precisa fazer. A oposição ao Bolsonaro não é a esquerda. A oposição ao Bolsonaro não precisa fazer o ato no dia 7, porque, afinal, já tem um ato de oposição no dia 12. Aí é o pulo do gato dele. Ou seja, a oposição que ele reconhece são as dissidências do bolsonarismo, MBL e outros, que, obviamente, ele quer se aproximar desses setores para tentar se viabilizar como terceira via. Então, é um pouco esse o jogo. Da parte do Bolsonaro, acho que a gente vale a pena lembrar que as manifestações de massa que ele tentou convocar até hoje, todas elas foram fracassadas. Todas foram fracassadas. Juntou pouquíssima gente. Juntou um pouco mais quando pega um público específico, que são os clubes de motociclistas, que aí já tem toda uma cultura de extrema-direita muito anterior. Tudo isso aí consegue ter um pouco mais de êxito em termos de repercussão, mas em termos de gente continua sendo muito pouco. E agora ele faz uma grande convocação. E claro que vai juntar muita gente, porque ele está juntando muitos recursos, está colocando muitos recursos nisso. Mas também pode ser o último voo do cisne nisso, porque eu não sei se ele consegue repetir. Acho que vai ser uma grande mobilização da parte dele. Não sei se ele vai conseguir fazer uma segunda desse tipo. É muito duvidoso. Então, eu acho que um pouco esse o quadro. E vamos esperar que não aconteça nada demais. É o que pode acontecer provocação, mas é o tal negócio. Não se enfrenta o fascismo, o nazifascismo, sem correr alguns riscos. Não tem jeito. Senão, não tem como. Mas eu queria ouvir as reflexões do Paulo sobre duas questões. A primeira é a seguinte, sobre a questão da popularidade do Bolsonaro. O país vive uma crise de grandes proporções, sanitária, energética, inflação lá em cima, PIB caindo, crise ambiental, inflação em alta, volta da fome, etc, etc, etc. Ou seja, um cenário absolutamente desastroso. E nesse cenário, mesmo assim, o Bolsonaro mantém por volta de 30% de aprovação. Se a gente comparar isso com situações semelhantes de outros governos, tipo Sarney, Collor, vamos dizer, segundo mandato do Fernando Henrique, despencava a popularidade do presidente. O Bolsonaro consegue manter. Então, será que o Paulinho comentasse um pouco essa popularidade? Como é que se dá esse processo? Como é que, nesse momento, isso é diferente, né? Sem falar em situações mais recentes, mas aí é diferente. Então, essa é uma questão. Uma outra questão que eu queria também ouvir as reflexões do Paulo é sobre a burguesia. Está tentando, setores estão se descolando do Bolsonaro, porém, não há nenhum sinal, nenhum indício de que também estão se descolando do programa implantado na derrubada da Dilma e depois na ascensão do Bolsonaro, que é que acho que se expressa melhor na Ponte para o Futuro, ainda do
que o MDB apresentou na época e do ultraneoliberalismo do Paulo Guedes. Então, há um descolamento disso, mas, ao mesmo tempo, há um descolamento do Bolsonaro e não se apresenta de forma viável uma terceira via que possa que possa dar continuidade a esse programa. E isso é interessante. Na contramão, a burguesia continua nessa postura, na contramão do que acontece com os Estados Unidos, onde o Biden, apesar de manter toda a postura imperialista, do mesmo modo como desde sempre, mas internamente tem políticas, tem algumas políticas desenvolvimentistas e algumas políticas de inclusão social, vias de tentar levantar de novo sindicatos, de dar auxílios diversos, e aqui é a política simplesmente de ampliação das margens de lucro e de exclusão de grande parte da sociedade de uma convivência na economia mínima. Então, como é que você vê a posição da burguesia, como você chamou, sob esse ponto de vista? A contradição, uma possível contradição, paradoxo entre a política e a economia. É simples. Obrigado, Ricardo. Paco. Bom, eu queria tocar dois assuntos. O que mudou desde o início que o Bolsonaro escolheu os dois ministros para atacá-los até agora? Nada. Não mudou nada. O único que foi acrescentado a isso foi uma data que está sendo usada como grande pressão por todos, por um pseudo-patriotismo, uma patriotada que está correndo solta, com a data 7 de setembro. Fora isso, não mudou nada. O Bolsonaro continua falando as mesmas baboseiras, continua provocando as pessoas, insultando as pessoas do mesmo jeito. Não houve nenhuma mudança. Ele não radicalizou mais do que ele fez nas primeiras declarações. Então, nós ajudamos a criar toda uma expectativa com a data 7 de setembro, como se isto fosse uma tragédia que se avizinha e que nós não temos como controlá-la. Então, eu acho que, da nossa parte, fomos tomados por um certo medo que surgiu em toda essa história, por uma coisa que eu, particularmente, não vejo que acontecerá, a não ser a patriotada do discurso e possivelmente, e isso é verdade, alguma violência a mais para justificar ou tentar justificar alguma coisa. Fora isso, eu não vejo que haja uma grande mudança nas atitudes, tanto dos militares, tanto do... Não vejo. O Pimentel tem razão nesse artigo que ele escreve com relação ao governo atual. O Etchegógen é um camarada que vem atuando na surdina desde o início, desde o governo Dilma. A gente não esqueça que quem colocou ele lá foi o Temer e ele era o homem de confiança do Vilas Boas. Então, nós temos aí o cérebro da questão. E o Bolsonaro é um mero acidente em toda essa história. Ainda que eu não estou completamente convencido com relação à história do partido militar que o Pimentel coloca. Tá? Então, essa é uma coisa. Eu acho que nós mesmos teríamos que ajudar a baixar um pouco a temperatura disso, fazer o que o Ricardo disse, vamos para onde tem que ir amanhã no Grito dos Excluídos, não dar bola para os outros caras da Paulista e fazer as atividades normais que a esquerda se propôs fazer, sem entrar na provocação, obviamente, com uma disciplina que nos falta realmente, mas tentar ter uma disciplina militante que nos leve a ter um ato de acordo com a política do movimento que está levantando esse ato do Grito dos Excluídos. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu vejo que o medo de destruírem
aí encontro, acho que o Paulo e o Granado têm razão nessa história de que tem que desconstruir para poder surgir uma terceira via. Evidentemente que eles já sabem que não podem destruir o Lula, não há condições hoje objetivas de eles conseguirem isto, né? Então, estão indo pelo lado que é mais fácil, sem dúvida nenhuma, que é destruir o Bolsonaro. Porém, por que eles não destruem ele? Por que eles não acabam com ele? Porque eles não têm alternativa até agora. Não surgiu a alternativa possível, o nome possível para eles colocarem no lugar do Bolsonaro. E não é o Santos Cruz que vai definir essa questão, porque o Santos Cruz já se mostrou ambivalente total. É uma pessoa com a qual eu não tenho uma vírgula de confiança de que ele possa ter algum sentimento nacionalista ou alguma coisa desse tipo. São esse tipo de pessoas das quais eu desconfio com muitos fatos históricos na minha cabeça. Então, nós estamos trabalhando para a desconstrução do Bolsonaro. O Bolsonaro está trabalhando para a sua própria desconstrução. A oposição está trabalhando na CPI para a desconstrução dos... Porém, a imprensa não está trabalhando nesse grau de compromisso. E nós ainda sabemos positivamente que a imprensa continua com a força de poder, de mandar, de definir políticas nesse país. Então, enquanto a imprensa não se comprometer no fato real de destruir o cara, de colocá-lo realmente onde ele merece estar, que é na cadeia, a coisa vai continuar por aí. Eles precisam encontrar alguém. Não esqueçam que primeiro era o Alckmin, e eles não conseguiram construí-lo. Ele se autodestruiu sozinho, não tinha como, não tinha por onde. Agora estão inventando o Rodrigo Pacheco. Nem eles conseguem acreditar no Rodrigo Pacheco. Nem eles. Então, o grande problema da não destruição do Bolsonaro está aí. Para mim é isso. Então, enquanto não continuamos por esse lado, por isso aí cabe aquela pergunta do Vicente com relação ao papel que o Paulo consegue enxergar na imprensa hoje, a institucional, na dele, que é a imprensa alternativa, e na imprensa mundial. É isso. Obrigado, Paco. Maria Alice. Paulo, eu tenho uma dúvida se dá para separar um pouco a Globo dos seus patrocinadores, e aí Itaú e grandes empresas, porque eu acho que eles que estão conduzindo esse processo mais uma vez, me parece. O mesmo processo que dá legitimidade a todas as ações arbitrárias de 2018, né? 17 e 18. Então, eu acho que nós estamos falando de um grande conglomerado. Acho que eles estão com o jogo, e nesse jogo tem assim... Hoje, inclusive, fiquei sabendo de mais uma pesquisa, assim, o Lula só perde se acontecer uma hecatombe hoje. Se não for candidato, só perde se não for candidato. Se não for candidato, é isso. E aí, eu acho que assim, o Bolsonaro, e aí eu acho que o Paco falou uma coisa que tem sentido, não caiu ainda, porque esse nome não tem. Mas ele vai ter que cair, porque se ele não cair, os caras não começam, nem entram no jogo. Mesmo, porque não, né? Não há milagres. O PSDB está extremamente tensionado. Aí eu quero fazer uma observação. Chegou para mim uma informação de que o Dória tinha informações da inteligência paulista de que tinha movimentos de aposentados, militares aposentados, ex-combatentes, uma série de coisas no interior de São Paulo, vindo em peso para cá. Existem alguns movimentos, sim, que podem levar a uma violência do tipo do que se viveu antes, no processo de redemocratização, no Rio abortado, essas coisas todas, essas maluquices, eu acho que elas estão postas também.
também. Eu não consigo visualizar. Eu sei que o Dória está num jogo duro aqui no PSDB, né? Ele controla, aparentemente, a máquina aqui, eu acho que isso vai ter reação, de algum jeito também que eles sabem, né? Porque os tucanos são bons de golpe também, né? Então, eu acho que eles vão tentar dar um jeito nisso. Então, eu não vejo só essa coisa do Dória eu não consigo ver isto neste momento. Eu vejo que os caras estão elevando o tom, querendo criar condições para uma radicalização, para um fechamento, né? Eu acho que a Marinês, ela levantou umas coisas recentemente, Marinês Nassif, num artigo no GGN, sobre como os militares estavam se movimentando desde 2014, tem até um documento, né, Novo Brasil, eu acho que tem umas coisas, né, que tem aí um establishment que está pesando as coisas, né? O comportamento de quem deu sustentação ao Bolsonaro é muito mais pior do que o Centrão. Se você olhar, por exemplo, o Congresso em Foco e a maneira como os partidos, o PSDB e o DEM se comportaram durante todos os governos, é a agenda deles que passou, não é do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que eles tentaram controlar por ser contra nós, porque eles não querem a gente de volta. Então, assim, nesse aspecto, assim, eu fico tentando... E aí eu queria te perguntar, assim, quais são os flancos possíveis, né, de diálogo para você conseguir ter um processo, digamos, minimamente civilizatório aqui, inclusive na conversa com parte dessa gente, né? O Fernando Henrique tem, parece que sinalizado alguns outros movimentos, enfim. Não sei se eu fui clara, mas assim, eu queria te ouvir muito mais. Quer dizer, esse movimento aí por cima, que eu acho que envolve meios de comunicação, não sei como é que está a Band nisso, sabe? Assim, como é que está essa jogada? Porque eu sei que a Band tem uma relação com o agronegócio também, enfim, é isso. Obrigado, Maria Alice. Eu vou devolver para o Paulo. Já tem mais 2 pessoas inscritas, o Paulo Figueiredo e o Del Roio, e aí eu já fico aguardando novas inscrições. Paulo, com você. Olha, eu queria começar comentando, né? Não é respondendo, comentando, né? O Guterman sobre, primeiro, a popularidade do Bolsonaro. Eu acho que existe uma turma conservadora, extremamente conservadora no Brasil há muito tempo. É uma turma que não se expressava e que está aí, achou no Bolsonaro um porta-voz. Sabe? A turma que sustentou a ditadura, que aplaudia a tortura, que fazia silêncio quando a gente ia para a rua pedir anistia, sabe? Que, enfim, assim, existe um conservadorismo, uma extrema-direita brasileira, que eu acho que é isso. Eu não acho que é 30%, eu acho que essas 30% do Bolsonaro, mas eu acho que ela existe. Eu acho que ela existe, ela está aí, e, enfim, ela... eu nem chamo isso de popularidade, a base de apoio da extrema-direita existe. Existe. O Brasil tem uma história de extrema-direita, tem escravidão por muitos anos, sabe? Sempre teve a tortura, uma tradição do aparelho policial. Tem várias coisas que acho que formam uma cultura de extrema-direita no Brasil e que, sabe, você entra assim, aquela experiência empírica, você vai no jogo de bocha, você entra num boteco, você assim, vamos dizer assim, a cultura é muito mais para a direita do que para a esquerda. Assim, a cultura assim, de todas as gerações, sedimentada. Então, eu acho que é isso, mas eu acho que isso não resolve uma eleição. Isso dá para ele um lugar, mas não resolve uma eleição. Eu não acho que resolve. Eu acho que é fluida ao ponto de... Assim, a gente nunca pode esquecer isso, porque senão a gente fica de cabeça baixa demais. Ganhamos 4 eleições consecutivas. Gente, isso só nos Estados Unidos, no governo Roosevelt, que derrotou o nazismo, que inventou o New Deal, que fortaleceu os sindicatos, que criou políticas públicas. Só. E vamos dizer assim, nós ganhamos em eleições limpíssimas, porque se não fossem limpíssimas, não teríamos ganho, porque nós somos oposição ao Estado. Mesmo assim, não somos, o Estado não é nosso, a justiça não é nossa. Então a gente tem que notar isso. Existe uma população
que ela vive ela pensa com a própria cabeça, que ela viveu certas experiências, que ela reconhece conquistas, sabe? Porque todas as conquistas do governo Lula foram bombardeadas pela mídia. Todas. A primeira reportagem do Fantástico sobre o Bolsa Família foi uma denúncia de empreguismo, corrupção e distribuição de favores. A primeira. E não foi dizer que começou um programa, não. Foi dizer que começou um esquema de compra de voto. Essa primeira reportagem do Fantástico, que na época era o grande programa. Ou seja, e não resolveu. Então, a população ela tem uma coisa dela. Ela pode ser manipulada? Pode. Ela já foi manipulada? Pode. Eu tenho medo de provocações articuladas? Tenho. Aquele do César que ele falou, eu tenho medo, sim. Tenho medo. Você pode inventar uma história e, por acaso, ela funciona. Por acaso, ela cola. Você não sabe por quê, mas ela cola. Uma história mentirosa, quando você acaba com a mentira, sabe? Olha, os mais velhos podem lembrar a farsa de Leme. Só para lembrar, um piquete no qual morreu um trabalhador. Inventaram que o tiro tinha saído do carro de um deputado do PT. Sabe? E ficou aquilo. Ficou aquilo. E para ser desmontado, olha, sabe? Foi, de repente, inocentaram todo mundo. Mesmo assim, ainda tem gente que certamente acredita, como muita gente acredita nas mentiras da Lava Jato. Ou seja, existe sim, mas eu acho que, né? Bem, queria falar sobre isso. Queria falar sobre a burguesia, né? Que ela sempre terá uma relação complicada com a gente, mesmo quando ela ganhar muito dinheiro, e mesmo quando ela ganhou muito dinheiro, porque ela sabe que tem uma questão que se chama poder político. É outra classe no poder. E isso, olha, eu não sei se é psicológico, eu não sei se isso é histórico, eu não sei o que é. Mas, assim, é aquela coisa que a pessoa fica sempre com o pé atrás. Aquela coisa que a pessoa fala assim, se a gente puser um nosso ali, de berço, é melhor. Isso, sabe, vamos dizer assim, eu acho, porque, vamos dizer assim, o crédito assim, é evidente que muitos setores do empresariado nunca ganharam tanto dinheiro, e não ganharam tanto dinheiro, assim, do setor produtivo, do setor financeiro. Vamos falar a verdade, muitas coisas dos nossos governos também eram benéficas para o setor financeiro, não era assim, era isso, era o capitalismo como é hoje, né? E mesmo assim, quando tiveram uma oportunidade de fazer uma sacanagem, que a Dilma não foi assim, ficar indignado, é fazer uma sacanagem. Eles foram com gosto, foram para cima, ajudaram o Aécio. Vamos lá, porque a Dilma começou no dia da apuração. Né? O Aécio foi o fim da história. Então, é uma contradição histórica. Eu acredito, vou falar uma coisa assim que pode parecer babaca, mas eu acredito que existem classes sociais e que existe luta de classes e que existem pessoas de uma classe que desprezam pessoas de outra porque são de outra classe. Eu acho que isso existe. Mas, assim, já vi isso, já vi gente falando disso, sabe, aquele raciocínio mais íntimo, que eu acho que é esse mais íntimo que, na verdade, decide muita coisa que nunca se diz publicamente, mas que eu acho. E acho, por exemplo, isso explica se eles estariam sempre mais confiantes se for alguém da turma deles, alguém que fez as mesmas escolas, alguém que eles sabem que ali não vai num momento decisivo ser a favor de pobre, porque, né, tem um problema, ser a favor de pobre, às vezes você mexe com lucro, você mexe com, né, são coisas que podem complicar. Então eu acho assim, a tragédia limite da burguesia. E vamos dizer assim, se a gente quiser entrar nas histórias dos debates da esquerda dos anos 60, as ideias de aliança de classes, é tudo isso, quer dizer, vamos dizer assim, você teve alianças de classes que de repente são rompidas, sabe? Enfim, é um debate imenso, mas eu sinto isso aí como e que tem hoje, volta hoje, né? Também, assim, qual é a consistência da oposição dessa burguesia ao Bolsonaro? Eu acho, enquanto ela achar que ela pode ter um candidato. Quando ela não achar, eu não sei como é que ela vai agir. Porque, né, vamos dizer assim, é isso. Né?
Eu acho que é o seguinte, tentando comentar um pouco o que disse o meu amigo Paco, meu grande amigo, eu acho que tem o seguinte, eu acho que o Bolsonaro ele tem um viés golpista, que a gente não pode ignorar. Concordo que às vezes a gente exagera, concordo que às vezes a gente fala de um jeito que traduz até pessoas estão com medo, como muita gente já falou, mas o Bolsonaro ele é um homem da ditadura, ele é o cara que ele se reivindica da ditadura, ele já falou que tem que matar 30 mil, sabe? Ele falou que queria matar o Fernando Henrique. Sabe, é isso, ele quando ele fica espontâneo, sabe, quando ele vai no discurso da hebraica. Então, vamos dizer assim, então é uma coisa que as pessoas precisam ter noção, a população precisa saber, precisa tentar isso aí. Eu acho o seguinte, eu acho que o Fernando Collor, mostra que é possível inventar um candidato. Em um ano, o Collor foi inventado. O governador de Alagoas, que era um Zé Mané, né? Ali que era amigo de jornalista, ia para Brasília, tirava foto assim, falava mal do Sarney, e, de repente, é o Fernando Collor. Então, a mídia tem poder de inventar. E ela sabe quem ela quer inventar. Ela quer inventar contra nós. Ela não quer inventar a favor, ela quer inventar sempre contra nós, porque ela tem essa noção, né? Concordo com você, Maria Alice, que não dá para separar a Globo e os seus patrocinadores. Eu acho que são a mesma coisa. Eu acho que eles jantam junto, almoçam junto, fazem planos juntos, conversam juntos. Não existe. Vamos dizer assim, é o bloco da classe dominante. Sabe, vamos dizer assim, é mesmo, quer dizer, eu fico imaginando assim, o teu jornal vai quebrar, mas se você tem um amigo no banco, o banco te segura. Porque você é da turma. E assim, você não precisa nem discutir, o editorial vai sair assim. A linha, tudo já está definido. Eu acho, então, sabe, vamos dizer assim, o bloco da classe dominante tem os empresários e tem os jornais. São ali. E vão dizer assim, eles são indistinguíveis. Pode ser uma hora ou outra. O interesse particular do Banco Itaú um dia não vai se confundir com o interesse particular do Globo. Mas os interesses globais que vão importar nos editoriais, vão dar toda a cobertura, serão os mesmos. Eu não vejo uma outra, sabe? Claro que se houver um racha na classe dominante, então pode ser que esse racha certamente vai aparecer no jornal, mas não é nesse caso, um caso assim, bem específico. Mas eu acho que é assim, até porque no Brasil a gente não tem assim uma vida partidária, social mesmo, de entidades, muito rica. Então, os jornais, a mídia é muito importante. Ela vamos dizer assim, para muitas pessoas é o único veículo que ela se educa, que ela se informa. Então, aí essa proximidade é muito importante. Obrigado, Paulo. Paulo Figueiredo. Liga teu microfone. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta direta ao Paulo. Na consideração geral que ele fez agora sobre a análise de burguesia, que já foi dito aqui antes, eu concordo plenamente. A minha preocupação é um pouco mais, digamos assim, focada naquelas perguntas iniciais sobre o 7 de setembro. E aí eu fazia uma pergunta seguinte: o que teria sido que... E nós, inclusive, aqui, até agora, só falamos na concentração de São Paulo. A esquerda, me parece que foi pautada por Bolsonaro, porque ele puxou todos os recursos, as fichas dele, jogou todas as fichas em 2 manifestações. E a esquerda, depois daquele 23 de julho, né? Foi a última, julho ou agosto, agora estou meio esquecido. Muito bem. Me parece que houve uma desarticulação daquilo que como foi dito antes aqui pelo Ricardo Guntermann, uma obrigação da esquerda do Brasil é ir para a rua no dia 7 de setembro.
E o Grito dos Excluídos tem uma pauta tradicional de eucaristia. Hoje nós temos a questão do preço do gás de cozinha, que dói no bolso do povo. Nós temos a questão da gasolina, né? Nós temos a questão do desemprego, da vacinação, enfim. Essa pauta é uma pauta histórica. E, de repente, toda a mídia, inclusive a alternativa, passou a falar só do dia 7 de setembro e só em 2 lugares. E nós estamos agora, digamos assim, eu ouvi hoje um comentário que me deixou preocupado, esse impasse de algumas pessoas em São Paulo estão vendo se vão ou não vão. Ora, veja, no resto do Brasil, ninguém duvida, por exemplo, aqui no Recife, que nós vamos para a rua no dia 7 de setembro pelo Grito dos Excluídos. E somos 26 capitais, cidades médias e grandes, que poderiam simplesmente seguir o curso normal das manifestações populares pelo 7 de setembro, pelo Grito dos Excluídos. E a impressão que a minha pergunta é: isso ocorreu, isso teria ocorrido por uma... presidente da República. Houve algum Tocando assim no meu mandato, que problema técnico aí, não? o povo de Pernambuco me concedeu, através de gloriosa campanha eleitoral. O que está acontecendo? Não eu não sei. Eu que cumpri. Não fui eu. Agora, o meu... Tá, fechou. Alguém está falando por mim aqui, é um fantasma no meu gabinete. Olha, exatamente. Não, é porque, veja bem, a minha pergunta é muito simples, Paulo. Por que teria sido que todo o comando da esquerda, toda a liderança da esquerda, inclusive a mídia alternativa, pois sequer em dúvida nós íamos para a rua no 7 de setembro pelo Grito dos Excluídos, porque Bolsonaro pautou aquilo lá. E a grande manifestação, e que nós estamos medindo, estamos com a régua para saber se a dele vai ter mais do que menos. Veja, se nós temos o país inteiro para ir para a rua e temos a mídia alternativa, seria possível ou não? A minha pergunta é essa. Teria sido um equívoco ou não teria sido possível isso? Que faltam forças, faltam pernas, e a gente teria que realmente só falar da concentração da Paulista. Então, o centrismo aqui da discussão. E se esquece que, por exemplo, o Lula é imbatível 2 vezes no Nordeste. Pode ser que ele seja imbatível no Brasil, mas no Nordeste ele é imbatível. Então, por exemplo, aqui, muita gente vai para a rua amanhã, na terça-feira, em cima da pauta dos direitos dos trabalhadores e pensando em Lula também. Então, eu acho que esquecer isso teria sido um erro ou não, Paulo? Ou teria sido impossível fazer de outro jeito? Posso responder? Pode. Tá. Olha, eu concordo com você que foi um erro. Eu acho que foi um erro. É o erro mais comum, é o erro trágico. Erro trágico, acho que dos nossos partidos, dos partidos populares, das lideranças populares. É quando vem uma notícia muito... Você perde a noção de onde está o seu interesse, você perde a noção da sua prioridade. A nossa prioridade sempre deve ser a organização dos trabalhadores, sempre será a manifestação dos trabalhadores, sempre será organizar o protesto dos trabalhadores no 7 de setembro. Eu concordo com você que, por um período, por alguns, assim, a gente não deu a esse processo a importância devida. Então, quando você fala isso, eu vou te falar assim, muitas pessoas só conseguiam fazer análise sobre a manifestação do Bolsonaro. Eu concordo. É parte do... Assim, você, uma dificuldade, assim, você notar qual é a classe que você defende, o interesse que você defende, qual é a sua prioridade na luta política. Muitas vezes, um episódio qualquer desvia a tua atenção e você perde o rumo. Eu acho que isso acontece. E acho que isso aconteceu. Foi assim, eu agradeço ao Raimundo Bonfim, porque tinha assim, tem atos no Brasil inteiro, vão ter atos no Brasil inteiro. Esses atos são mais de 170 atos, então são importantes. Mas o ato em São Paulo foi a teimosia do Raimundo Bonfim, do Conselho de Movimentos Populares, que garantiu, fez com que a Justiça liberasse o ato no 7 de setembro em São Paulo, que politicamente é importante.
Se a gente tivesse um ato proibido em São Paulo, se a gente tivesse que ir seria uma coisa ruim num país onde a Constituição garante a liberdade de expressão. Então, eu acho que é importante. Agora, eu concordo com você. Isso acontece, meu amigo. Você tem mais cabelo branco do que eu. Você sabe que isso acontece. Você já deve ter visto isso outras vezes. E a gente deve se preocupar e deve ficar alerta para que isso não aconteça. Mas aconteceu, sim. Aconteceu, sim. Aconteceu. Eu estava, assim, muitas vezes, assim, preocupadíssimo, porque parecia que, bem, se não tiver coisa em São Paulo, tudo bem, mas não vê o que vai acontecer. Sabe? Não havia, assim, a prioridade ser a nossa manifestação. Todas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que Não estou satisfeito. Eu acho que eu queria saber se você viria isso como uma falha de tática da esquerda. Me parece que você concorda, né? Não sei se foi uma falha tática. Eu acho que às vezes isso acontece, as pessoas não calculam, não percebem o que estão fazendo. Sabe? Eu acho assim que é meio... você perde a referência do qual é a tua prioridade. Já aconteceu muitas vezes na nossa história. Muitas vezes. Obrigado. Obrigado, ambos os Paulos. Del Roio, com você. Boa noite, companheiros. Já é noite. 3 pontos muito sintéticos. Anhangabaú, é óbvio que sim. Precisa se recordar que o dia 7 de setembro, para nós, da esquerda, há 27 anos, é o dia do Grito dos Excluídos, não é? Que nasceu da CNBB. Não é nenhuma invenção nossa, da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, que, aliás, fez uma nota dizendo tem que ir. Nós exploramos muito pouco isso, gente. Exploramos muito pouco. É um apelo oficial da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Esqueceram disso, vocês são muito ateus, mas não devem. Então, eu proporia que nessas poucas horas que nos separam no Anhangabaú, alguém recorde. Quem tem que recordar mais é o Paulo Moreira Leite, porque ele tem uma boa interlocução com as massas. Não, eu não estou brincando, estou falando sério. Eu não sou massa, mas te vejo quase todos os dias. Bom, não sou massa no sentido que eu sou eu. Só isso. Então, esse é um fato importante, muito importante para nós aqui em São Paulo. Segundo, é interessante que o PSDB vai levar suas bandeiras para o Anhangabaú. É uma manobra de divisão interna do partido do Dória, mas vai estar. Provavelmente eles vão ser em 50, 60, mas vão com as bandeiras do PSDB. E nós temos que saber trabalhar bem isso, que não vá ninguém lá queimar as bandeiras do PSDB, porque é uma coisa interessante que nós temos que dar destaque. Segundo, a questão que eu dou muita importância, e talvez nós não damos tanta importância no global, a formação da internacional conservadora, que quer dizer a internacional fascista, mas se chama conservadora. Ela foi sacramentada ontem e hoje, porque ela foi sacramentada pelo chefe, que é o Trump, que mandou seu filho para cá. Aqui veio o filho do Trump para sacramentar. E o senhor Bannon, que declara que o grande choque do próximo ano no planeta, exagera, quem sabe, vai ser Bolsonaro-Lula. Bolsonaro-Lula. É uma declaração muito empenhativa quando está o filho do Trump junto. Porque, só para lembrar vocês, não é por nada a situação dos Estados Unidos não é pacificada, é tensa, é muito tensa a situação interna. Então, nós também temos que explorar isso. Aí tem um racha no imperialismo. O Biden não pode estar contente com toda essa mobilização, nem que ele mande um cara para conversar com o Bolsonaro, e o Bolsonaro disse para ele, mas o Trump roubaram a eleição dele. Logo, o Biden é ilegítimo. Como o presidente da República falou isso, gente? Passa tudo muito batido isso. Mas é uma coisa que nós temos que trabalhar muito. Por quê? Porque
O nosso jornalista, Paulo Moreira Leite, que uma hora atrás descobriu que tem a luta da burguesia e proletariado. Na verdade, ele sabe isso desde os 5 anos de idade, mas ele agora fez uma briga. Tem uma briga entre o proletariado e a burguesia. Sabe também que a gente avança, e só pode avançar mesmo, com o racha das classes dominantes. Aqui tem um racha no imperialismo e que vai conduzir a um racha nas classes dominantes, porque nós somos subalternos. Isso tem que ser mais explorado. Isso tem que ser mais explorado. Eu vou terminar dizendo uma coisa. Como é que as coisas são? Hoje de manhã, um dos porteiros aqui do meu condomínio me veio meio assustado perguntar: mas eu fui na feira hoje de manhã, domingo aqui tem uma feira, e me falaram que o pessoal estava todo comentando que tinha que comprar tudo. Quem tivesse dinheiro comprasse tudo, porque a partir do dia 7 não vai ter mais nada para vender, vai fechar tudo. Eu digo, por quê? Não sei, vai ter uma manifestação aí do presidente e depois vai fechar tudo. Vocês veem como ainda o fake news percorre com muita força, todo esforço que nós... Quer dizer, quando vocês dizem do poder da imprensa, eu vejo aí o Globo News, leio depois a nossa imprensa na internet, tem muita gente que não vê uma e não vê outra, gente. Está vendo mesmo essa porcaria de fake news que continua a funcionar poderosamente. Então, é outra batalha que nós temos que fazer. Dito isso, eu espero vocês em 2 locais na próxima semana, aqueles que são de São Paulo. Eu espero vocês no Angabaú, estarei lá com minha bengalinha, minha máscara, caindo aos pedaços, estarei no Angabaú e espero que alguns de vocês possam ir no DOI-CODE de São Paulo, dia 9, às 14h, quando teremos a reunião de conciliação entre o governo do Estado Dória e as vítimas, onde o juiz vai decidir se o DOI-CODE vai decidir, não, ele vai impor ao Dória que faça aquilo um centro de memória da luta contra a ditadura militar. E a resposta do governo do Estado é que não, porque eles não têm dinheiro para fazer isso, então eles não aceitarão. Seria muito interessante que você... Não é uma manifestação, é uma reunião de conciliação, é um ato jurídico. Mas que o juiz decidiu fazer esse ato judicial dentro do DOI-CODE, que é uma coisa muito interessante. Quem puder, baixa lá às 14h, de dia 9. Muito obrigado, companheiros. Nos encontraremos lá. Até o Angabaú. Obrigado, De Arroio. Gustavo de Mello. É a última pessoa inscrita. Eu preciso lembrar vocês que eu estou falando aqui de uma cidade que durante muitos anos foi área de segurança nacional. E eu gostei muito porque eu gosto dessa... Explica de onde você é, Gustavo. Eu estou aqui na fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento, e como cidade de fronteira, ela era uma área de segurança nacional. Logo após o fim da ditadura, a transição conservadora nos legou alguns prefeitos do campo do velho PTB, e depois o próprio prefeito interventor foi eleito. Então, uma das novidades que o José Paulo Bisol dizia que nós havíamos trazido às ruas e aos comícios eram as famílias, as crianças. Os comícios haviam se transformado numa grande festa popular onde toda a família ia. E eu gosto de lembrar dele falando da forma que ele falava, porque essa organização mental que o Trevas tem, que ele vai descrevendo as coisas, estamos numa encruzilhada, para onde vai a nação? Estamos em um momento de transição,
de realinhamento de todas as forças, quando ele coloca, né, dessa forma, eu penso que a esquerda ficou tão intoxicada com o bolsonarismo, com a estratégia de comunicação do olavismo, daí a importância imensurável de figuras como Paulo Moreira Leite, que se tornaram intelectuais públicos da cozinha diária da sobrevivência, da inteligência da disputa política nos meios de comunicação, e é preciso comemorar figuras que nem ele. A esquerda não consegue reconhecer que nós estamos vivendo um dramático momento de derrotas do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu estou louco, e aí pode ser que eu, por estar aqui, né, tão longe, no meio de tantos bolsonaristas, esteja percebendo uma coisa, uma espécie de alegoria enlouquecida do comunista do interior. Ele tem só sofrido derrotas. A cena ridícula dele pedir o impeachment de um ministro do Supremo, o voto impresso, as declarações e o papel absolutamente valioso da CPI da pandemia, que recupera a fala inicial do senador Renan Calheiros, que é uma peça histórica no momento em que o Bolsonaro gozava ainda de um grande prestígio após ser desmascarado de uma forma absolutamente eficiente, permanente e diária. Então, o que eu quero dizer é que se existe alguma coisa que também faz parte dessa transição, é que a nossa esquerda organizada ela tem que se renovar de uma vez por todas. Ela tem que entender que ela precisa produzir uma cultura de movimento, uma cultura de resistência que, inclusive, não tem a ver se vai ter golpe. É o que nós vamos fazer se tiver golpe, né? Que até agora não está dito em lugar nenhum. Então, eu penso que 7 de setembro não deveria ter nenhuma dúvida fazer o que nós fizemos a vida inteira. E talvez, desta vez, com mais ênfase, mais inteligência e acrescidos de ele não. Obrigado, Gustavo. Gustavo foi a última pessoa inscrita. Com você, Paulo. Bem, agradeço os elogios dispensáveis, mas sempre bem-vindos. Mas eu queria dizer o seguinte, que, de fato, nós precisamos entrar numa situação nova que está sendo criada, que é de criar uma cultura de comunicação, uma cultura política de resistência mesmo, e de pensar o nosso futuro, pensar as nossas atitudes. Como você falou, não há uma dúvida a respeito do 7 de setembro, não há por que perguntar. A discussão é, se tiver um golpe, o que faremos? Aliás, o que faremos para que não tenha um golpe? Porque, vamos dizer assim, a primeira coisa, vamos dizer assim, ou seja, vamos dizer assim, vamos dizer assim, realmente, quer dizer, essa cultura militante que precisa estar o tempo inteiro na nossa vida, que precisa estar o tempo inteiro nas nossas conversas, precisa fazer o tempo inteiro parte de tudo isso, né? Graças à vida, né? Nós temos assim militantes e mestres como Del Roio, que faz aquela intervenção maravilhosa, né? Sobre o período que a gente vive, sobre a internacional conservadora, sobre essa situação que nós colocamos, enfim. E aí eu estou aqui, olha, vou falar disso aqui, estamos aqui quase no final, eu imagino, e muito importante para mim vir aqui, muito importante ter contato com vocês, espero vir mais, espero ser convidado outras vezes. Isso é aquilo que se chama sociedade civil organizada, né? É isso que a gente chama, olha, estamos organizando a sociedade brasileira, o mundo brasileiro, o partido brasileiro, para que a gente possa resistir, para que a gente possa atuar. Isso é muito interessante, é muito bom
Enfim, estou muito feliz de estar aí, ter tido essa oportunidade. E garanto, só não aprendi nada com o Dmitry porque ele não abriu a boca, porque senão eu também teria aprendido com ele. Mas, enfim, queria assim, enfim, estamos aí, olha, muito bom. Essa lição de Livramento, de Santana do Livramento, é correta e não podemos esquecer. Aliás, assim como não podemos esquecer a prioridade das nossas lutas, né? A gente também não pode esquecer as nossas vitórias. As derrotas do Bolsonaro fazem parte de uma nova situação política. E é preciso entender que elas ocorreram, saber a importância delas, para a gente saber para onde nós estamos indo. Não estamos mais naquele mundo de derrota. Também não vencemos, mas o candidato a ditador começa a ser derrotado, sofrer derrotas, e isso é importante. Derrotas que não são quaisquer derrotas. É isso, Paulo. Queria agradecer muito a sua participação, mas antes de passar para o Vicente fazer o encerramento da atividade, eu queria registrar uma homenagem a duas figuras que se foram esta semana. Na sexta-feira, o professor Luciano Antônio Prats Junqueira, professor da PUC, marido de uma companheira que está sempre aqui conosco, ex-marido, né? De uma companheira que está sempre aqui conosco, a Ada. E no sábado, uma grande figura, que é a figura do Sérgio Manberti, né? Amigos de muitos de nós, amigo pessoal de muitos de nós, que lembramos dele não apenas como teatrólogo, mas também como um grande batalhador, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, junto com vários de nós aqui. Então, queria registrar essas duas perdas que a gente teve esta semana, e queria agora passar para o Vicente Trevas fazer o encerramento. Vicente, com você. Obrigado, Granado. Primeiro, agradecer muito, viu, Paulo, a sua presença e também aos nossos participantes, porque a nossa ideia aqui é do diálogo, é do colóquio, né? Quer dizer, que a gente possa construir uma reflexão coletiva, e eu acho que a gente está tendo sucesso, né? Nesse propósito aí, né? Viu, Paulo? E claro que nós nos encontramos todo dia, Paulo. Você é um personagem do nosso diário, da nossa vida diária. Então, de manhã e de noite, né, Vicente? Exatamente. Pensar em vocês para tentar melhorar. Não, e também a vantagem é que, mesmo que a gente não seja ao vivo, depois a gente recupera de meia-noite, tudo a gente vai atrás de saber o que você falou aí, né? Então, gratíssimo aí, né? Em relação, eu acho que realmente o nosso companheiro Humberto Costa deve ter tido um problema de agenda, ele está com a agenda muito sobrecarregada, mas nós vamos querer trazê-lo, e ao trazê-lo vamos querer os comentários do Paulo também sobre, né, esse processo muito importante da CPI do Senado, né? Em relação à homenagem aos dois companheiros, só atualizando, os dois partiram na sexta-feira, viu, Granado? Os dois partiram juntos aí, né? Quer dizer, para para outra dimensão aí das nossas, enfim, outras dimensões, né? E o Manberti, claro, um companheiro importante, porque além de tudo que ele fez, né? Ele foi o nosso grande animador dos nossos encontros, né? Ele dava, se entende, ao que seria a organização, ao dito cerimonial, ele dava o toque da política, da beleza, da simpatia, da inteligência aí. E Manberti, enfim, viverá nas nossas memórias e nas nossas lutas, né? O Luciano Junqueira, claro que não tem a universalidade, né, do nosso querido Manberti, mas só um testemunho pessoal, ele foi um grande companheiro meu da minha geração. E daqui, talvez, eu e o Paulo Cavalcante sejamos os seniors do pedaço, você entende? Que hoje não é vantagem, você entende?
Embora outros pré-sênior já tenham direito à carteirinha de transporte. Mas o Luciano fez parte da minha geração, da qual faz parte o Frei Beto e tudo. Nós somos militantes da Juventude Estudantil Católica, que foi um movimento muito interessante. Nós somos da geração 64. Paulo, um dia eu queria que você abrisse esse debate, compreende? Não é patriotismo, não. Mas, como geração 64, nós vivemos, entendeu? O momento da resistência de 61 e do governo Jango, compreende? E, claro, 68 tem toda a sua epopeia importante, mas nós tivemos vivências de lutas de massa, de agendas, a reforma universitária, a reforma agrária, né? O governo joga a reforma de base. Um dia você podia... Claro, não é prioridade isso aqui não, viu, Paulo? Mas põe aí na sua lista. Trevas, outro dia eu fiz um debate sobre a geração dos anos 70, que é a minha. Mas é bom, isso é importante, isso abre luz. Essa dos anos 60 precisa ser feita, porque o governo Jango, para nós, é um mistério. Isso. Aí você tem para nós é uma história que está mal contada. Isso, exatamente. Né? Então o Luciano foi um companheiro dessa época, depois muito ligado também à igreja, que era a igreja pré-teologia da liberação, mas era a igreja do essencialismo católico, Mounier. A gente fez muita confusão naquele momento, tanta confusão que fomos depois eliminados. Né? A CNBB seguiu depois. Excomungados. Mas a esses dois grandes amigos e companheiros, a nossa gratidão, né? E a nossa homenagem. Né? Então, muito obrigado a todos. Um bom ainda final de domingo. E dia 7 está aí. Né? O bom é que dia 7 é aquele momento de conferir a prova. Ou seja, tudo que a gente falou aqui, vamos ver quem... Vamos conferir. Então, muito obrigado a todos. Paulo, para você um grande abraço e a todos que estiveram conosco nessa domingueira desse dia 5 de setembro. Né?